Fala, rapaziada, tamo junto mais uma vez aqui no canal do Rockston. Tô chegando, hein, para falar sobre o Ceará, que se representa nesse dia 16 de dezembro, nessa sexta-feira, para o início de trabalhos de pré-temporada. Esquisito, né? Sexta-feira, uma representação, ok, mas a galera vai dar duro também aí no final de semana, com certeza, para se representar numa sexta-feira. Alguns clubes do futebol brasileiro se representaram para a pré-temporada no dia 14, na quarta-feira. O Ceará marcou para o dia 16, ok. A gente vai repercutir isso, quem está chegando, quem está saindo, e também vamos dar nossa opinião nas últimas informações do Vozão. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriano Rockston, para você que não me conhece, jornalista esportivo, atuando na área desde o ano de 2001. Estamos juntos aí desde 2001 e trabalhei nos principais clubes do futebol cearense na assessoria de imprensa do Fortaleza, do Ceará e do Ferroviário. E também em muitas emissoras de rádio da capital cearense, onde atuei como repórter esportivo, comentarista, apresentador de programas e também o apresentador de transmissão esportiva, aquele cara que faz o pré-jogo, aquela resenha inicial antes do jogo, e depois passa para o narrador, intervalo e também o pós-jogo. Então já trabalhei em inúmeras equipes esportivas do rádio cearense. Agora estou aqui no canal do Rockston para trazer informações do Vozão. A primeira informação é que o Goiás está encaminhando a contratação do Matheus Peixoto. Essa informação foi dada ontem pelo jornalista André Isaac, lá de Goiás, um dos principais jornalistas importantes lá, trouxe essa informação. Matheus Peixoto, que fez 16 jogos pelo Ceará e não marcou nenhum gol, né? É um cara que não vai deixar absolutamente nenhuma saudade, né? Custou caro, veio emprestado do Metalist lá da Ucrânia, a segunda divisão da Ucrânia. Está acontecendo aquele conflito lá do leste europeu, a coisa não cessou ainda. E o Matheus Peixoto vai tentar acertar no Goiás, né? Vai continuar disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui não deu certo, né? No Ceará não deu certo. Pode ser que lá no Goiás desse futebol desse jeito, né? A gente imaginava quando o Matheus Peixoto foi contratado, pô, esse cara vai arrebentar aqui. Quando ele saiu do futebol brasileiro, era o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Quando foi jogar lá na Ucrânia, por isso que foi para lá. Não, mas o cara foi um fiasco, né? Chegou contundido também, o Ceará, né? Marcou toca, né? Contratou um jogador contundido, isso ninguém faz. Quero ver o Goiás contratar um jogador contundido. Muitos errinhos que o Ceará cometeu, né? Que custou, inclusive, esse rebaixamento. Não foi só por causa disso, né? Foram erros, assim, sucessivos cometidos pelo Alvinegro que culminaram desse rebaixamento. Então, o Matheus Peixoto deve acertar com o Goiás aí nas próximas horas, né? Está esperando aí para ser divulgado de forma oficial esse acerto, né? Outra informação é do Marcos Vitor. Todo mundo sabe, né? O jogador foi negociado com o Grupo City, né? O Ceará vai levar 2,3 milhões de reais nessa operação, porque detém 60% dos direitos. Vendeu por 3,9 milhões, né? A outra parte, os 40%, está dividida entre o jogador e o Floresta, né? Os outros 40%. Um zagueiro jovem, né? Um zagueiro que a gente imaginava que o Ceará pudesse apostar, mas é aquela, né? Foi procurado e dizem que o David Ricardo, né? Aquele outro zagueiro, é Davi Ricardo, até hoje eu não sei, mas vamos lá, David Ricardo também poderá ser negociado com o Grupo City, né? Tem uma galera aí falando nessa possibilidade, né? São zagueiros de futuro, né? O Ceará está negociando esse jogador aí, não pelo que ele apresentou em campo, mas pela visão de futuro do Grupo City, que é o investidor e está contratando jogadores jovens. Dizem que vai para o Bahia, mas o Grupo City tem 10 clubes espalhados pelo mundo, junto com o Bahia, né? Então vamos esperar aí as próximas informações. Será que fica mais com essa grana? Está negociando o jogador, está colocando dinheiro em caixa para tentar aí ajudar nessa reformulação do elenco. Boa sorte aí ao garoto, né? Que faça sucesso aí, né? A primeira vez que sai aí tão jovem, com 19 anos, do futebol cearense, né? Vai aí para um grande grupo, o Grupo City. O Ceará está encaminhando aí a negociação do Lima, né? O Lima não deve se representar, inclusive, com o grupo nessa sexta-feira. O Fluminense está acertando aí os últimos detalhes para contratar o Lima, né? O Ceará também vai embolsar aí uma grana. O jogador tem contrato até 2023, né? Já foi assim, né? Com o Messias, que também tinha, com o Mendonça. Então é por isso essa demora, né? Desde a semana passada que o Fluminense assinou com essa possibilidade de ter o Lima no seu elenco, né? O Lima também, né, vai querer continuar disputando a Série A. É um jogador que busca ainda o seu lugar ao sol. É um jogador que eu vou te falar, viu? Deu muita sorte o Lima, porque é um jogador que entrega um futebol ok. É um jogador para elenco de Série A, para ser protagonista só se for agora no Fluminense.
O Ceará deu muitas oportunidades para ele, mas era aquele altos e baixos, né? Marcou alguns gols, tem números legais, números ok, mas é um cara para compor elenco de Série A. Na Série B eu tenho certeza que ele poderia arrebentar com a camisa do Busão. Mas é questão de salário, né? Aí o cara não quer baixar o salário. Se tem proposta da Série A, o cara vai embora, né? Vai fechar com o Fluminense aí por 2 temporadas, e é outro que deve dizer adeus ao time do Ceará. Tem 26 anos, né? Tá, digamos assim, no auge da maturidade para o futebol da carreira, né? Então, aguardando aí, né, essa batida de martelo entre Ceará e também o time do Fluminense, que vai contratar o jogador. Outra informação é a respeito dos valores que o Ceará tem arrecadado com essas negociações. Foi apurado que o time arrecadou 17 milhões de reais até aqui, né? Com algumas negociações desse final de temporada de 2002 para começo de 2023. 2023, se fosse, né? Estaria 20 anos mais novo. Marcos Vitor, né? 400 mil euros. E 2,3 milhões nos cofres do Alvinegro. Essa foi a última, né? Negociação que fez agora, né? Mas deve pintar mais negociações aí do Ceará. Messias e Mendonça, 9,5 milhões de reais, né? Os dois atletas renderam para o Ceará, sendo que a informação que se tem é que o Mendonça rendeu 7 milhões. O restante, 2 milhões e meio, o Messias rendeu para os dois jogadores deixar. O Santos está pagando, inclusive, ao Ceará, né? Porque é de forma parcelada. Tem isso também, né? O Ceará vai ter 17 milhões, mas tem alguns valores que serão parcelados. Mas, de qualquer forma, está entrando uma grana, né? Uma grana que vai ser importante para o Ceará, porque a arrecadação diminuiu, né, completamente, né? Ele ainda está com essa arrecadação de 2022 de Série A, mas para 2023 ele vai ter uma arrecadação de Série B. Então ele já está aí guardando no cofre o que ele não vai arrecadar nesse ano de 2023 com a queda para a Série B. O senhor tem que entender isso, né? Que o time tem que fazer caixa justamente para não passar perrengue, não atrasar salários, né? Nessa temporada 2023, fazer um elenco mais barato para disputar a Série B, justamente para não ficar endividado, e fazer um elenco forte para brigar pelo acesso, para voltar para a Série A e não sentir muito assim a parte financeira, né? Essa explicação tem que ser dada para o torcedor que às vezes não entende, né? Que o time está arrecadando tanto dinheiro, por que não contrata? Cadê os jogadores bons, né? Tem que ter calma, né? Vai estar contratando aos poucos, tem boas contratações para a Série B até aqui, né? Então tem que ter essa cautela, né? Porque não vai ter a mesma arrecadação. Tem ainda, né? Sobrou de 2022, tem que pagar as dívidas, sobrar alguma coisa para fazer o elenco, manter o clube. O Ceará já demitiu gente pra caramba também, né? Para justamente aglutinar, né, financeiramente as finanças para formar um time forte e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro Nares, né, foi negociado junto ao Ludogorets da Bulgária por 1,4 milhão de reais. É outro atleta também que rendeu grana. O Fernando Sobral também saiu, rendeu 4 milhões de reais. E tem mais saídas encaminhadas, né, como a do Bruno Pacheco, que pode render aí também, claro, vai render com certeza. Outro atleta que tem contrato até 2023 é o Bruno Pacheco, então não vai sair de graça. Como o Lima, que está saindo para o Fluminense, vai render alguma grana. E o próprio Vina também, né? O Vina aí está sendo oferecido pelo seu empresário André Cury para muitos times, ofereceu para Vasco, para Santos, né? Vamos esperar aí essa negociação também para o Vina. Sei que até aqui 17 milhões. Né? Isso pode aumentar com a negociação do Bruno Pacheco, do Lima e também do jogador Vina, né? Esperar para ver o que é que vai acontecer aí nas próximas negociações envolvendo aí o time do Ceará. A questão aí do lateral esquerdo William Formiga é que o jogador, né, está aí apenas faltando poucos detalhes para assinar contrato. Não sei porque que o Ceará não anunciou, né? Uma negociação que foi até fácil, né, com o Vila Nova, que devia uma grana para o Ceará desde 2019 e tinha contrato com o jogador até o final de 2023, mas vai trocar, né, a quitação dessa dívida com o Ceará, que é em torno de 400 mil reais, para liberar o jogador, não diria de graça, né? É uma troca, né, da dívida para a liberação do jogador. O Ceará só tem que se acertar com o William Formiga, lateral esquerdo, que tem bons números na Série B, já vem disputando essa competição já há um bom tempo, conhece a posição. Então acredito que o Ceará está acertando bem, contratando esse lateral que vai entregar um futebol bem ok na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Michel Macedo segue no Ceará.
né, aquela expectativa de repente pintar um clube da Série A, até aqui não pintou. O lateral de 32 anos, que tem contrato com o Vozão até o final de 2023, se apresenta nesse dia 16 para o início dos trabalhos de pré-temporada. Então, Michel, a tendência é que seja o lateral direito titular do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Aguardemos aí, né, se não vai pintar um clube da Série A, porque tem isso, né? Quando pinta um clube da Série A, o jogador se interessa na hora e o clube vai estudar a possibilidade de negociá-lo ou não, né? Tem que ser bom para o clube também, não adianta só ser bom para o jogador, né? Então, o Michel Macedo, no primeiro momento, fica aí para ser o lateral direito titular do Ceará nessa campanha aí de Série B. O Ceará que vai disputar o Campeonato Cearense, que larga aí contra o Guarani de Juazeiro, jogando fora de casa. Lá em Juazeiro do Norte, será uma atração lá no sul do Ceará. E o Michel Macedo deverá estar nessa equipe de estreia na temporada 2023. Aí tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B, onde a expectativa é que o time possa conseguir o acesso, né? Então é isso, né? O Ceará aí buscando mais contratações. Na representação, inclusive, o Ceará vai contar aí com alguns garotos, né, da categoria de base. É normal isso. O Ceará faz muito bem esse trabalho, né, de revelar jogadores. Consegue, inclusive, negociá-los, né, até cedo demais, antes mesmo de estourar no profissional. E mais alguns atletas estarão nessa representação, ou apresentação do time. Na verdade é apresentação, estou falando em representação, mas é apresentação. O goleiro Christian, de 20 anos, o zagueiro Jefferson, de 18, o volante Wendel, de 20, o meia David, de 18 anos, o meia atacante Caio Rafael, também 18 anos, serão aí as caras novas, né, representando aí as crias do Vozão, nessa representação, ao técnico Gustavo Morínigo também, que será apresentado ao grupo de atletas para o início aí de trabalhos de pré-temporada. A galera vai fazer aí os exames, né, de laboratório, e depois cair em campo, né, nos trabalhos físicos, depois os trabalhos técnicos e táticos aí com o Gustavo Morínigo. Os 4 reforços também, né, vão se apresentar na manhã desse dia 16. Né, o zagueiro Thiago Panussá, os volantes Arthur Rezende, o Kaique e também o Jean Carlos. Essa galera está se apresentando ao time do Ceará. Também são caras novas, não são crias do Vozão, mas são caras novas. Quer dizer, o Thiago, o zagueiro, já tem uma passagem pelo Ceará, né? Está retornando aí depois de 2 anos para vestir a camisa do Vozão por 2 temporadas, já que o contrato dele vai até o final de 2024. Né? O Ceará estava tentando acertar, a gente falou agora do William Formiga, e o Ceará estava tentando acertar aí a contratação de outro lateral esquerdo, que ficaria muito fortalecida, né, ali a lateral esquerda do Ceará, que era o Igor Cariús, jogador da Terra, de 30 anos, e que encerrou o contrato com o Cuiabá. Esteve mais próximo de acerto com ele do que com o William Formiga, mas a informação que nós temos aqui do Jornal Povo é que o jogador vai desviar o caminho. Esperou um acerto com o Ceará, esteve próximo de acertar. O Ceará acertou com o William Formiga, apesar de não ter anunciado ainda, não ter fechado o contrato, mas o Sport está desviando o caminho. Segundo o Jornal Povo, o lateral esquerdo, que é o Igor Cariús, né, que é de Cariús, né, do interior do Ceará, esperava jogar em um clube grande da terra, do Ceará, no caso o Alvinegro, mas deve acertar com o Sport. Depois de passar por várias equipes aí do futebol brasileiro, inclusive equipes de médio porte, pequeno porte, de menor investimento do futebol cearense, o Igor Cariús não deverá fechar acordo com o Ceará, né? A negociação não teve um desfecho positivo, e o atleta que eu acho que deveria ajudar muito o Ceará na Série B. Apesar de ter disputado a Série A, o Igor Cariús, mas eu vejo mais perfil nele em disputar uma Série B. Um jogador que foi importante aí no CRB durante muito tempo, na disputa da Série B, foi importante na campanha do Atlético Goianiense, quando disputou a Série B também, e foi inclusive campeão. Então era um atleta que poderia ajudar muito o Ceará. O William Formiga e ele, o negócio estava fechado ali na lateral esquerda, mas o jogador deve, segundo aqui o Jornal Povo, acertar a sua ida para o Esporte Clube do Recife, né? Então é um que não vem, né? Que o Vozão tentou, mas acabou não dando certo aí a contratação do jogador Igor Cariús, né? Ok, é um jogador que
Poderia vir para o Vozão, não vem, mas também, né? Não é nem um Pelé, né? Para a gente também ficar lamentando aqui a não vinda dele, né? Seria uma boa. Acredito que ajudaria bastante. Né? Nessa representação dos jogadores, além do Gustavo Morínigo e sua comissão técnica, né? Estarão tete a tete ali com o elenco de profissionais do Ceará, né? O diretor de futebol, Albeci Júnior, que deve se apresentar lá ao elenco, recebendo os atletas, junto com a comissão técnica, e o Juliano Camargo, que é o executivo de futebol, né? Essa rapaziada que está aí arregaçando as mangas nessa reformulação aí do elenco do Alvinegro para a temporada 2023, né? Segundo eles, né, com autonomia do presidente para a realização de um bom trabalho, né? Como eu venho falando, né? O ABC é uma cara nova, muito nova, inexperiente, vai precisar de muita orientação. É um cara que se preparou, tem cursos aí de executivo de futebol, mas é teoria. Na prática, ele não tem essa vivência, né, necessária para se tornar aí, o segundo cargo mais importante de um clube de futebol aqui no Ceará, que é o diretor de futebol depois do presidente, que é o cara que vai colocar a cara para bater, é o responsável direto pelas contratações, pela montagem do elenco, estrutura também do departamento de futebol. Porque todo mundo sabe que se não funcionar o futebol, fica difícil o restante do clube. Então, é isso, né? Boa sorte para ele nesse cargo. Vai precisar de muita ajuda do Juliano Camargo, também do próprio Paulo César Guzmão, que segue como coordenador técnico, e o próprio presidente também, né? Apesar da torcida não gostar, mas ele é um cara que tem vivência mais do que o ABC. Então, era um cara que eu não colocaria nesse momento como diretor de futebol. Poderia até colocar ele no departamento, para um dia ele galgar chegar a esse cargo, né, de dirigente maior do departamento. Mas boa sorte para ele. A gente espera que dê tudo certo para o Vozão e retorne à Série A logo nesse ano de 2023. 2024 já retorne à Série A. Bom, além do Matheus Peixoto que saiu, né, o Nino Paraíba já acertou com o América, o Sobral com o Cuiabá, o Messias e Mendonça com o Santos, o Vina não se representa, né, porque não fica. Da mesma forma o Richard, o volante também, que deu aquela entrevista falando que não ficaria no Ceará, desagradou muitos torcedores, né, lá eu não fico. Essa declaração dele realmente foi forte. O Lima também, que está sendo negociado aí com o Fluminense. A questão do Bruno Pacheco, não sei se o Ceará não anunciou até agora o William Formiga por conta de não ter ainda dado um destino para o Bruno Pacheco, né, que está no radar do Cruzeiro, e do Fortaleza, do rival Fortaleza. O Ceará também teve a saída do Diego Rigonato, né, que é um jogador que não vai fazer falta. O Ceará preferiu não renovar o contrato. É um jogador que vai respirar novos ares. Então é isso, galera. A gente espera aí mais informações do Vozão nessa sexta-feira, depois dessa reapresentação, para podermos, né, trazer a nossa opinião para você aqui no canal do Rockston. Mas eu peço para você se inscreva no canal, que é importante para dar essa fortalecida no nosso trabalho, e também deixe a sua curtida, né? É importante a sua curtida para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Valeu, galera! Acompanhe meu trabalho lá no Futebol Alegria, de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, com a apresentação do Kleber Tubarão e os meus comentários. Já estamos na 4ª temporada por lá, hein? Então se liga aí no Futebol Alegria, daqui a pouco, 11 horas da manhã. E também você quer acompanhar aqui pelo YouTube, o programa vai também simultâneo, a partir de 11 da manhã, pelo canal Futebol Alegria Oficial. Valeu, galera!